Além das variações de entropia no aquecimento e nas mudanças de fase, é interessante também determinarmos a variação de entropia associada a reações químicas. Neste caso, iniciaremos determinando essa variação de entropia a 298 Kelvin e considerando substâncias nos seus respectivos estados padrão. Então, neste caso, a equação geral que nos permite determinar essa variação é o somatório das entropias dos produtos menos o somatório das entropias dos reagentes. Observa-se que é uma relação absolutamente análoga que empregamos anteriormente para a determinação das variações de entalpia. Aplicando a relação que foi apresentada no slide anterior, vamos determinar a entropia ou a variação de entropia de uma reação química 298. A reação química é a do carbono sendo oxidado pelo oxigênio, formando CO. Usando a relação anterior, nós podemos afirmar que a variação de entropia dessa reação, considerando reagentes e produtos nos seus respectivos estados padrão, equivale à entropia do CO menos a entropia do carbono menos meio da entropia do oxigênio. Recomendo que vocês parem o vídeo aqui e façam uma previsão de pelo menos qual que será o sinal dessa variação de entropia. É interessante para fazermos essa previsão lembrarmos que as variações de entropia ou as entropias dos gases são sempre superiores às do sólido. Então, neste caso, o que temos? No produto, 1 mol de gás, no reagente, meio mol de gás e 1 mol de carbono que está no estado sólido. O que vocês têm a dizer, então, a respeito da variação de entropia dessa reação? Substituindo os dados encontrados nos dados termodinâmicos, nós encontramos estes valores. A entropia do CO a 298, 47,21. Do carbono grafite, 1,361. E do oxigênio gasoso, 49. Então, substituindo estes valores e procedendo aos cálculos, a gente encontra uma variação de entropia positiva, equivalente a 21,3 calorias por mol por Kelvin. Isso faz sentido, uma vez que o nível de desorganização no produto é maior do que o nível de desorganização nos reagentes, uma vez que tem menos gás nos reagentes, e o sólido, em termos de variação de entropia, tem sempre um peso relativamente pequeno. Resolvendo agora um outro exemplo, nesse caso agora envolvendo os mesmos reagentes, carbono e oxigênio, mas agora produzindo CO2 gasoso. Então as proporções agora mudam pela relação anterior, variação de entropia dessa reação a 298 com reagentes e produtos no estado padrão, e a entropia do CO2 menos a do carbono menos a do oxigênio. Novamente recomendo que vocês pausem e façam uma previsão do sinal, pelo menos, da variação de entropia dessa reação. Analisando aqui as proporções de gás, nessa forma constatamos que temos 1 mol de gás no produto, 1 mol de gás no reagente e um sólido no reagente. Como temos a mesma quantidade de gás no reagente e produto, a tendência é que a variação de entropia seja relativamente pequena. É claro que o CO2, por ser uma molécula maior do que a do oxigênio, deve apresentar uma entropia maior, um pouco maior que a do oxigênio. Temos o carbono aqui com uma contribuição pequena. Então, é de se esperar que essa variação de entropia seja relativamente baixa, a princípio até próxima de zero. Substituindo os valores encontrados nos dados termodinâmicos, que eu recomendo que vocês verifiquem, chegamos a um valor de variação de entropia da reação equivalente a aproximadamente 0,7 calorias por mol por Kelvin, consistente com a previsão que foi formulada. Finalmente, agora, um terceiro exemplo. Neste caso, nós temos o óxido de cálcio no estado sólido, combinando com CO2, gás, formando CaCO3 no estado sólido. Mais uma vez, a sugestão é de pausa no vídeo, previsão do sinal de variação de entropia. Então, nesse caso, ΔS0 é a entropia do CaCO3 menos a do CaO menos a do CO2. Esperamos que, nesse caso, o CO2 domine e, como ele está no reagente, muito provavelmente a variação de entropia, nesse caso, será negativa. Substituindo os dados, então, nós encontramos para o CaCO3 uma entropia de 21, para o CaO 9,5,
para o CO2, como já vimos anteriormente, 51,07, o que resulta, como previsto, uma variação de entropia negativa da ordem de menos 39 calorias por mol por Kelvin. Se tivermos necessidade de determinar a variação de entropia de uma reação química a uma temperatura T qualquer, diferente dos 298, podemos utilizar uma abordagem semelhante à que foi feita para cálculo de variação de entalpia a uma temperatura T qualquer. A ideia aqui é usar o conceito de que entropia é uma função de estado e, portanto, a variação desta função ao longo de uma transformação só depende dos estados inicial e final. Então, podemos representar a reação numa temperatura T qualquer, como sendo CaO mais CO2, resultando em CaCO3. Essa variação de entropia é o ΔS0 a uma dada T. Não temos condição de determinar isso diretamente, mas respeitando os mesmos estados inicial e final, nós podemos decompor essa transformação em diferentes etapas. Resfriamento do CaO, nós já sabemos como calcular a variação de entropia para aquecimento, é a mesma equação para resfriamento, só invertendo o sinal. Mesma coisa, resfriamos o CO2, fazemos a reação a 298 e, finalmente, aquecemos o CaCO3. Então, a variação de entropia associada à temperatura T vai ser simplesmente a soma das contribuições das diferentes etapas que constituem a transformação que foi proposta. Observamos que o estado inicial e o final foram respeitados, eles são os mesmos para os dois caminhos, o que nos permite dizer, então, que a variação de entropia, nesse caso, vai ser a soma dessas 4 parcelas, envolvendo resfriamento de 2 reagentes, a reação a 298, e o aquecimento de 298 até T para o CaCO3. Substituindo valores, então, aqui tem a variação de entropia total para a temperatura de 1.200 Kelvin. Nós temos os valores de T igual a 1.200 e determinando os diferentes valores, usando as tabelas que constam dos dados termodinâmicos, determinamos essas diferentes parcelas, o que resulta numa variação de entropia equivalente a menos 35,06, ainda negativo. Houve uma variação relativamente pequena comparado com a variação de entropia a 298. Recomendo que vocês verifiquem esses valores de entropia de aquecimento e resfriamento, utilizando as expressões que constam nos dados termodinâmicos. Vamos agora aplicar a segunda lei da termodinâmica para determinar se uma dada reação química é ou não espontânea em duas condições. A reação que será considerada será a de CaO combinando com CO2, formando CaCO3, e analisaremos a espontaneidade dessa reação em duas temperaturas, uma delas 298 e a outra 1200. Lembrando que, por enquanto, nós temos condições apenas de aplicar esse conceito, considerando reagentes e produtos nos respectivos estados padrão, o que significa CaO sólido puro, CaCO3 sólido puro e CO2 gasoso a uma atmosfera de pressão parcial. Uma representação esquemática desse sistema pode ser apresentada como visto aqui. Nós temos aqui o CaCO3, o CaO e o CO2. É claro que isso é uma representação esquemática, o CaCO3 e o CaO poderiam estar misturados. Como eles são sólidos, eles vão constituir duas fases distintas. E o CO2, obviamente, por se tratar de um gás, estaria espalhado ao longo de todo o sistema. Temos envolvendo o sistema a vizinhança, cujo tamanho é infinito. Tudo que não for o sistema é a vizinhança. Vamos então aplicar o critério enunciado pela segunda lei para determinar se essa reação ou se essa reação é espontânea a uma ou outra temperatura. Considerando inicialmente a temperatura de 298 e relembrando que vamos avaliar essas condições para reagentes e produtos no estado padrão, podemos dizer que o ΔS total é o do sistema mais o da vizinhança. No sistema, o ΔS é o da reação, foi assumido o sentido da reação como sendo CaO combinando com CO2 e formando CaCO3, e a vizinhança, a variação de entropia associada a ela, é exatamente o ΔH da reação com sinal trocado dividido por T. Qual a razão disso? No caso, nós vamos fazer a avaliação dessa espontaneidade a uma dada temperatura fixa.
como a reação ela tem um efeito térmico, ela tem um ΔH que é diferente de zero, se esse calor permanecer dentro do sistema, como o sistema é finito, isso causará uma variação de temperatura dele. Então, a ideia dessa formulação é assumir que o sistema e a vizinhança permanecem na temperatura constante. Como que a vizinhança pode permanecer numa temperatura constante se ela recebe ou fornece calor para o sistema? É que a vizinhança é suficientemente grande para que possamos assumir que ela pode receber ou perder calor sem que isso provoque uma variação significativa em sua temperatura. Então, mesmo recebendo ou fornecendo calor, é razoável, pelo tamanho da vizinhança que podemos considerar, que ela permanece a uma temperatura constante e o efeito dela em termos de calor está associado ao ΔH da reação com o sinal trocado. O que significa dizer é que se a reação for endotérmica, a vizinhança vai ter que fornecer calor para o sistema, consequentemente ela vai perder calor. E o contrário seria se a reação que está ocorrendo dentro do sistema fosse exotérmica. Então, neste caso, para essa temperatura, nós podemos afirmar que o ΔS da vizinhança é menos o ΔH0 da reação, a 298, dividido por 298. Usando, então, relações, os valores que já obtivemos anteriormente, nós temos o valor da entropia, da variação de entropia da reação a 298, que é a variação de entropia do sistema, equivalente a menos 39,37, esse valor foi obtido em slides anteriores. O ΔS da vizinhança é menos o ΔH da reação dividido pela temperatura. Esse ΔH pode ser determinado usando as tabelas dos dados termodinâmicos. Recomendo que vocês verifiquem esse valor. Aquela reação ela é exotérmica, com o sinal trocado, ela fica o valor de menos ΔH0 positivo, e a variação de entropia da vizinhança, 143,44. Somando as duas contribuições, nós chegamos à conclusão que o ΔS total corresponde a aproximadamente 104 calorias por mol por Kelvin, e pelo enunciado da segunda lei, nós concluímos que essa reação ela é espontânea a 298. Isso significa dizer que nessa temperatura a tendência do CaO combinar com o CO2 e formar CaCO3. É importante salientar que isto é uma previsão termodinâmica. Ela não tem nenhuma conotação relativa à cinética da reação. Muito provavelmente, a 298, a velocidade dessa reação seria extremamente baixa. Mas essa previsão não é feita pela termodinâmica, e sim através de conceitos de cinética química. Calculando agora a variação de entropia total a 1200, ainda considerando reagentes e produtos no estado padrão, nós temos que a total é do sistema mais a da vizinhança. O sistema é a variação de entropia da reação a 1200, da vizinhança menos a variação de entalpia a 1200, dividido por 1200. Nós podemos aplicar aqueles conceitos anteriores para determinação de ΔH e ΔS0 em temperaturas diferentes de 298, e aí determinar a viabilidade ou não da ocorrência dessa reação a 1200. A variação de entropia da reação a 1200 é menos 35,06, o seu ΔH a 1200 é menos 39,532, com sinal menos ele fica positivo. Mais uma vez, recomendo que vocês reproduzam esse cálculo e verifiquem a validade do que está escrito aqui. Dividido pela temperatura de 1200, nós temos uma variação de entropia da vizinhança equivalente a aproximadamente 33 calorias por mol por Kelvin. Somando as duas parcelas, conclusão, variação de entropia total, menos 2,12 calorias por mol por Kelvin. O que significa dizer que agora a reação vai ser espontânea no sentido inverso ao que foi indicado, ou seja, decomposição do CaCO3. Isso está consistente com o conhecimento que temos que para promover calcinação de calcário, calcinação de dolomita, é sempre necessário aquecer esses materiais para viabilizar a ocorrência da reação de acordo com as previsões da termodinâmica. Mais uma vez, esse valor aqui só garante que a reação, do ponto de vista termodinâmico, ela vai ser espontânea, não tem nenhuma relação com a cinética da reação.